A China diz, olha, eu posso oferecer isso. Você quer? Quer? Não quer? Não tem problema nenhum. Mas o Ocidente não. Aqui tá, você não quer? Pum! É diferente, né? Mas também se fala que a China está comprando parte do Brasil. Pessoas dizem isso. Comprando parte do Brasil ou está ajudando o Brasil a desenvolver? Estados Unidos é o país que dominou o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. E quando você é um país que se enxerga como martelo, todos os países têm aparência de prego. Né? Não esquece que, em última análise, democracia é elevar padrão de vida e bem-estar do povo. O resto é tudo conversa. E a China está focada nisto. Elevar padrão de vida e bem-estar do povo. De um país paupérrimo, um dos países mais pobres do mundo, para ser maior economia do mundo. Em 40 anos. Você sabia que o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo? E tem 195 países. Somos o 8º. Então, eu quero que alguém em sã consciência venha me dizer de que está errado a política do PT de tentar beneficiar os pobres. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Osnagli, os empreendedores do Brasil. E hoje, além de empreendedorismo, vamos falar também de macroeconomia, de geopolítica, com Laurence Pi, que foi o proprietário da Moinho Pacífico, que foi a maior empresa de processamento de trigo da América do Sul. América Latina. E hoje ele se dedica ao estudo de macroeconomia, ficar analisando pesquisas de geopolítica, e entende muito da relação China-Estados Unidos, China-Brasil. Tudo isso. Trabalhoso, né? Você sente falta da porção empresário? Sim, porque eu trabalhei durante 50 anos no Moinho Pacífico. E, obviamente, depois de vender a empresa em 2015, né? Vendeu para os americanos? Sim, vendi para uma empresa americana e senti um vazio, né? E não sabia o que fazer. Bom, ainda bem que eu tenho minha esposa para me acompanhar e uma parceira que eu prezo demais, né? Então, foi, de uma certa forma, conseguiu preencher um pouco o vazio. E depois eu resolvi me dedicar a estudos, né? Sempre fui uma pessoa bastante curiosa. E comecei a estudar a macroeconomia e geopolítica, porque me formei em filosofia pura. E defendi tese na pós-graduação sobre o ser e o nada do Jean Paul Sartre. Então eu sou, na realidade, um filósofo por vocação, e por necessidade empresário. Não, mas acaba que como empresário você consegue estudar em tempo real a economia na prática, né? Exatamente. Sim. Eu fiz apenas um curso de economia na faculdade. Né? Isso para apaziguar meu pai. Porque eu fiz engenharia primeiro, engenharia eletrônica. E mudei de currículo no meu último ano da faculdade e formei com a minha turma. E quando eu disse para o meu pai, ele mandei por telegrama, tinha medo, né? Porque ele estava na expectativa que ia ser engenheiro, né? Sim. E mandei telegrama para ele dizendo, olha, pai, mudei de currículo, né? Eu mudei para filosofia. Ele deve ter dado um pulo assim de altura, né? Porque estava nos Estados Unidos, está no Brasil, né? Sim. Então, o que aconteceu é, disse, mas filho, pelo menos economia, né? Mas eu disse para meu pai, olha, eu gosto de filosofia, adoro filosofia, né? E eu vou estudar ontologia, né? E foi a minha carreira, né? O estudo do ser. Estudo de filosofia pura. Sim. E você nasceu aqui ou nasceu na China? Xangai, eu nasci. Xangai. Exatamente. E você veio pequeno? Na realidade, é uma história bem interessante. Nós fugimos do comunismo em 1948, né? A minha família é capitalista. E então, meus pais, né, decidiram deixar a China. E fomos para Hong Kong. E lá ficamos uns 3 anos e pouco. E depois meu pai fez uma viagem e foi para o Japão, para os Estados Unidos, né? E
desceu os Estados Unidos, né? Até a Flórida e foi para a América Central e Brasil, né? E era para continuar para a Argentina, depois África do Sul e volta através da Índia, né? E depois para Hong Kong de novo. Só que ele chegou em São Paulo e não prosseguiu a viagem. Ficou em São Paulo e adorou o país, né? País grande, Brasil, como a China, né? Ele viu que um país crescendo, tinha muitas oportunidades. E como os chineses são empreendedores, né? Tem uma cultura de empreendimento. E ele achou que o Brasil era uma excelente oportunidade. E o que ele fazia na época? Ele trabalhava com o quê? A gente tinha importação e exportação, basicamente importação, porque a China não exportava nada naquela época. Tinha têxtil, calçado, depósitos, alfandegados, né? E a da minha mãe era manutenção de navios em Xangai. Né? Então era um negócio muito grande, né? Muitos negócios. Era bem diversificado. E então, mas você sabe, a vida traz surpresas às vezes não agradáveis, né? Mas é a vida. E nós começamos tudo de novo, porque deixamos todo o patrimônio quase na China. Chegamos no Brasil, nosso primeiro apartamento tinha 2 dormitórios, uma sala, né? E quantos filhos? Eu e minhas 2 irmãs são 5. No apartamento tinha 5 mesas, 5 cadeiras, 5 camas e uma mesa. Tudo contadinho. E meu pai tinha poucos recursos, né? Sim. Que ele conseguiu salvar era muito pouco. Então, a gente começou tudo de novo, né? Mas os chineses estão sempre preparados para um novo desafio. É a nossa cultura. E como é que você vai parar no moinho de trigo mais importante da América Latina? Bom, é o seguinte, o moinho de trigo era um monopólio estatal. Ou seja, a matéria-prima era sob domínio e controle do governo do Brasil. E eles alocavam o trigo de acordo com cota. E você pleiteava uma cota. Então, meu pai começou o moinho pequenininho, né? E o motivo que ele começou o moinho, porque é alimentos. Então, é um ramo estável. Não tem muita flutuação. Tem uma demanda sempre. A margem é pequena, mas é um setor seguro. E foi isso que ele optou. Com 2 sócios, né? E depois eles separaram, né? Cada um foi para o seu caminho e meu pai construiu um moinho dele mesmo, próprio. Isso foi em Santos. E aos poucos foi investindo, né? Eu assumi em 86, né? Ajudando ele, né? E eu voltei para o Brasil em 1966. Você estudou fora? 20 anos Sim, depois. eu estudei 7 anos fora, né? Estudei nos Estados Unidos 7 anos. E voltei para o Brasil porque eu tenho 2 irmãs, né? E numa família chinesa, o filho tem que assumir as responsabilidades da família. Então, voltei para o Brasil e trabalhei junto com meu pai durante uns anos. Ele adoeceu, né? E assumi em 86. 20 anos depois. Até lá, a gente tinha um moinho de tamanho médio para pequeno, né? E assumi, e depois o governo Collor, né, liberou o setor. Então não tinha mais monopólio do fornecimento de trigo em cotas, né? O sistema brasileiro cartorial, né? E eu lutei muito para liberar o setor, porque eu queria concorrer, né? E quando liberou o setor, nós crescemos bastante e tornamos a ser o maior moinho em capacidade instalada da América do Sul. E como foi essa abertura de mercado para o consumidor final, para o brasileiro médio que só queria comer um pãozinho mais barato? Exatamente. Foi muito... foi bem interessante porque o Collor, quando ele veio, quando ele assumiu o governo, naquela época, antes dele assumir, a Zélia Cardoso de Mello já foi designada ministra, né, da Economia, da Fazenda, né, naquela época. E eu apoiava o PT, ok? E então eu tinha um debate, eu e Mercadante em São Paulo e a doutora Zélia no Rio, acho que foi o Canal 13, não falo em memória.
E nessa entrevista, eu perguntei para a ministra designada já, da Fazenda, se o presidente Collor, quando assumir, iria derrubar o setor cartorial do trigo. Ele disse que ia dar uma surpresa para a direita e a esquerda, né? Vocês lembram, né? E, de fato, ele fez isso. Né? Fez isso. Ele liberou o setor e veio a concorrência. Então, não era trigo alocado para cada moinho de acordo com a sua capacidade. E sim, você concorre. Você conseguir sobreviver, tudo bem. É mercado livre. Né? E foi aí que nós crescemos mesmo. E até chegar a ser o maior moinho. E você já era favorável ao mercado livre? Como hoje você é liberal na economia? Eu acho que é importante ter concorrência. Mas acho que o governo tem um papel muito importante em traçar as regras e orientar a economia. Eu acho que se você deixa o mercado totalmente livre, você começa a ter um sistema em que você vai ter um sistema de capital selvagem. Né? Então, o capitalismo em si é autodestrutivo a longo prazo, porque ele é acumulativo. Sempre acumula. O melhor exemplo disso é os Estados Unidos, onde você tem uma oligarquia extremamente rico, bilionários com 400 bilhões de dólares, enquanto, do outro lado, você tem 40% a 45% da população que não tem uma reserva no banco de $500 para uma emergência. Então, a disparidade de renda deixa qualquer país a polarização. Né? Então, obviamente, ninguém quer ter luta de classe, não há dúvida. Né? Mas se você tem essa diferença de desigualdade tão ostensivamente, eu diria até afronta, né? a lógica, e num país tão rico que tem, os Estados Unidos tem 80 mil dólares de renda per capita, né? E a classe carente, né, vive em situação difícil mesmo. Né? Você sabe que nos Estados Unidos 10% da população detém 70% da riqueza. 70%. Então, eu acho que é importante o capitalismo, porque o capitalismo estimula a concorrência e traz inovação. Né? Mas o capitalismo só não sempre atende à necessidade de um povo como um todo. Acho que o desafio é não deixar chegar em monopólio, oligopólio, dumping, esses cartéis, que é o que acaba acontecendo. Num capitalismo sem qualquer freio. Né? Você vê que também o desafio que muitas vezes as grandes empresas se juntam com parcelas dentro do governo para conseguir evitar a concorrência. Então, acho que o desafio é justamente conseguir manter um livre mercado justo, sem essa... Não tenho dúvida. Né? E o interessante é que o modelo americano, que é muito interessante, eu analiso muito, né? E, na realidade, é uma oligarquia. É que a gente chama de plutocracia, onde um grupo pequeno de altíssima renda e de riqueza domina virtualmente o governo. Você tem nos Estados Unidos um modelo muito interessante, que é o financiamento das campanhas. E o financiamento das campanhas não tem limite. Então, as empresas e os bilionários têm condições de aportar recursos para sustentar os políticos que eles querem. O lobby é legalizado, né? Exatamente. Porque aqui tudo acontece também, mas acontece tudo meio que debaixo dos panos. Embaixo do pano. Mas acontece. Acontece, claro. Então, você tem um modelo em que a compra de influência é legalizada nos Estados Unidos. Né? Porque se você vai apoiar um político, ele, de alguma forma, vai ter que dar um retorno, de alguma forma. Você não vai investir em alguém que não vai ter retorno nenhum. Né? E exatamente o lobby é para isso, do congressista ou do político, de defender o interesse de quem está financiando. Né? Então, é um sistema que legaliza a compra de benefícios. Sim. E eu acho que numa democracia mesmo, né, isso tem que ser analisado com muito cuidado, eu acho. Mas nos Estados Unidos é uma democracia mesmo, né? Porque o lobby pró-democratas e o lobby pró-republicanos, né? Senão só os republicanos ganhariam. Entretanto, seja democrata ou republicano, só tem dois partidos. Esses dois partidos
recebem recursos da oligarquia. Do mesmo jeito. Então, eles têm a mesma política. Os democratas dizem, não, que somos a favor do povo, mas não é verdade. Eles recebem da mesma forma recursos. São iguais, né? São iguais. Então, quando as pessoas dizem, os Estados Unidos têm uma democracia, a minha pergunta é, vamos tentar definir o que é democracia. Porque essa eu quero tensão entender... entre democracia e república, né? Que é muito presente na fundação dos Estados Unidos da América. Isso é ficção, né, na realidade. Por que é ficção? Democracia, a palavra democracia, etimologia é demos kratos, grego. Né? O que é democratos? Essencialmente prevalece a Maria, a voz de Maria. Eu pergunto, a Hillary Clinton não tinha mais votos do que o presidente eleito do primeiro mandato do Trump? Não é na democracia cada pessoa um voto? Quem tiver maior número de votos de uma democracia não seria eleito? E nos Estados Unidos não, porque é sistema eleitoral, que totalmente desvirtua o conceito de democracia. Não só isso, okay? O Bush ganhou do candidato democrata. Foi do Al Gore? Al Gore, exatamente, Al Gore, também com minoria de votos populares. Então, a minha pergunta é: que democracia? E mais ainda, os Estados Unidos se alega que é um país que tem liberdade de expressão. Não tem liberdade de expressão. Oi? Não tem. Se você trabalha para um canal de televisão ou mídia, você se enquadra na linha da empresa. Mas aqui é assim também. Mas é democracia. Então, a minha questão é assim, oligopólio, né? Um oligopólio não de só mídia, oligopólio, né? O que é democracia? Liberdade de expressão. Se você conduz a retórica narrativa numa direção, é óbvio que não tem liberdade de expressão. Se você for contra a linha da empresa, você pode esquecer do emprego. Ou seja, até nas faculdades é um autocensura, com medo de sair da linha estabelecida. E o governo Trump é o maior exemplo de que não tem democracia nos Estados Unidos. Eu posso fazer uma provocação? Claro! Tem democracia no Brasil? Não. Não tem, não. Então, não isso tem. É muito difícil, né? Como manter uma república funcionando bem e a parte da vontade popular ser respeitada, essa coisa da tripartição dos poderes também se manter, porque, pelo que eu entendo, assim, como leigo, uma república só funciona se os três poderes estiverem sempre em disputa. Se eles tiverem dois poderes se juntarem, acaba oprimindo o outro e essa coisa da tripartição de poder foi meio que fundada para isso, né? Para ter independência entre os três poderes. Aí que está a ironia de tudo isso, né? Você tem três poderes: judiciário, legislativo e executivo. Okay? Supostamente, numa democracia perfeita, cada um fiscaliza o outro. Aí a mídia seria o quarto poder, que todo mundo fala esse jargão popular, né? Eu digo sim. Sim. Legalmente constituído. Sim. São três poderes, ok? Você pode dizer que a oligarquia é o quinto poder. Sim. Né? Tá. Então, vamos nos conter, né? Circunscrever em três poderes constituídos: legislativo, judiciário e executivo. Tá. Então, a balança, equilíbrio entre esses três poderes seria o modelo democrático. Né? Sim. Mas você tem que lembrar de que quando o executivo escolhe um ministro do Supremo Tribunal Federal ou a Supreme Court nos Estados Unidos, né? O que acontece? Ele vai escolher aquele que se identifica com sua ideologia e seu programa de governo. Sim. É óbvio. Né? Ou seja, a esquerda vai escolher ministros de esquerda que têm afinidade com a esquerda e a direita, a direita. Sim. Eu dou um exemplo. Nos Estados Unidos você tem 9 ministros, né? Ou a Justiça, Justice, né? Supreme Court Justice, né? Dos quais 6 são conservadores. E o setor liberal apanha todo dia
toda hora está apanhando, né? Então, que tipo de equilíbrio é este? Aí você tem um problema seríssimo, né? Agora, no Brasil a coisa é bem pior ainda. Porque o legislativo não tem ideologia, o centrão. O centrão é a desgraça do país. E a pior coisa na política no Brasil é o centrão. Não tem ideologia, não tem moral, não tem ética. É tudo transacional. Parece Ele a é ideologia Bolsonaro deles ontem, é Lula hoje, Deus sabe o que é amanhã, né? Então, o que tem mais de decomposição no nosso sistema político se chama centrão. Okay? Então, a minha pergunta para você é o seguinte: por que o Brasil tem 30 partidos? Você acha que é necessário ter 30 partidos para governar, para ter o legislativo? Por que tem 30? Porque os partidos são organizações com fins lucrativos. Muito. Os políticos de partidos vendem os votos, ok? Para benefício dos próprios políticos. Então, por isso... Todo mundo lhe diz em causa própria. Respondi para Leda que o Brasil não tem democracia. Ok? Então, esse sistema não funciona. Na minha modesta opinião, o Brasil teria que ter só 5 partidos. Eleva os pré-requisitos para poder formar um partido. 5 partidos. Direita, centro-direita, centro, centro-esquerda, esquerda. Acabou. Tem a coloração total. O arco-íris está completo nesses 5 partidos. Reduz os 513 deputados na Câmara Federal para 200. O Brasil tem 200 milhões de população, seja, 1 milhão de população é representado por 1 deputado federal. Reduz de 81 senadores para 27. 1 senador cada estado. Né? Reduz dramaticamente o custo, primeiro. Né? Segundo, mas vamos te perguntar, mas, Lawrence, espera aí. E como é que fica os estados que têm menos de 1 milhão? Então, a legislação tem que dizer o seguinte: não interessa o tamanho do estado, tem no mínimo 1 representante da Câmara Federal, deputado. Né? Então, este seria... Mas aí precisa de uma reforma administrativa. E você sabe quando vai acontecer? Nunca. Jamais. É quase impossível imaginar reformas... Porque, na sua tese mesmo, como os políticos só legislam em causa própria, não tem dúvida. Eles nunca vão aprovar isso. Absolutamente não. Não, e a sensação que eu tenho também como leigo, como cidadão, é que cada vez mais a gente consegue resolver a maioria dos problemas da sociedade sem a necessidade de um organismo estatal participando disso. Porque a tecnologia está cada vez mais, aí sim, democratizando os meios de ação para a sociedade. O Estado tem a função de regular, mas ele não precisa ficar participando de tudo como talvez no passado ele precisasse antes. Porque hoje em dia, com a internet, com a inteligência artificial, as coisas estão cada vez mais dinâmicas. Antigamente, sei lá, imagina, para cuidar de um município no interior do Brasil, para chegar informações ali nos rincões do Brasil, talvez a estrutura estatal fosse eficiente. Mas hoje em dia, todo mundo tem WhatsApp, agora com esses Starlink da vida, todo mundo tem internet em qualquer lugar, quer dizer, todo mundo, mas todo mundo que tem o mínimo de recurso material consegue ter acesso a internet, WhatsApp... A informação. O problema nesse caso é o capital. Em muitos segmentos, o setor privado não tem suficiente capital para os investimentos necessários. Eu acho que em infraestrutura, né, o governo tem que participar. O que você acha que seria inerente ao governo? Assim, saúde, educação, infraestrutura. Okay? Porque o Brasil comete um erro muito grande. Eu me lembro que uma vez entrevistando o Kim Kataguiri, eu fiquei perplexa, porque ele me disse que o governo tinha uma fábrica de camisinha no norte do país. E eu chequei e era verdade.
Quer dizer, como é que pode isso? E leis e fiscais para medir mesa de sinuca nos bares. Mas em relação ao isso é verdade. Saúde, educação e infraestrutura é do governo mesmo. Mas em relação ao profilático, é controle populacional. Então o governo tem que se cuidar também. Bom, e falando não é com essa intenção, né? Falando um pouco do que a gente pode fazer pela gente, a gente está te dando aqui uma caixa de suplementos da Doctors First. Dando suplementos que nós usamos, que nós acreditamos na qualidade deles. Olha que beleza. Olha só. E com boa suplementação, a gente faz a nossa parte em relação a cuidar da nossa saúde, do nosso estilo de vida, exercício físico. E não fica dependendo basicamente de ninguém, de governo, de nada. Sim. Então a dica é para você... tem o link aqui no QR Code na tela, tem o link na descrição para você conhecer o site oficial da Doctors First, que tem sempre várias promoções. E além disso, a gente tem o cupom LEDA5. Que Duda 5. Para mais 5% de desconto, além das promoções que estiverem rolando no site oficial da Doctors First. E se a gente passar para a sua origem, a China? A China é Como é que você vê a China hoje? A China... a evolução da China, né? Porque é uma mudança incrível. A China, eu diria que na nova era, né? Começou em 1921. Antes disso, a gente tinha a última dinastia, o Qing, né? Que começou em 1644 e terminou em 1911. Né? Mas já no século XX, aliás, desculpe, XIX, a China o Império Chinês da dinastia Qing já veio perdendo a sua relevância. Você sabe que dinastias é ciclos, né? Assume, cresce, prospera, depois, né? São ciclos, né? E depois afunda. E foi o que aconteceu. Com falta de percepção de administração do imperador, né? E então você teve uma decadência. E essa decadência começou ao redor de 1780 e em 1820 já estava numa situação crítica. E daí veio o Ocidente, né? Principalmente a Inglaterra, e China vendia muitas coisas para a Grã-Bretanha. Seda, porcelana, chá, que os ingleses tinham uma demanda enorme e vendia com um pagamento de prata. Mas esgotou a quantidade de prata que a Inglaterra podia pagar para os produtos. E aí aconteceu o seguinte, né? Ópio. Da Inglaterra, que também colonizava naquela época a Índia, exportou e contrabandeou ópio para a China. E chegou um ponto em que começou a criar sérios problemas sociais na China, e o governo da dinastia Qing disse basta, né? E queimou centenas de toneladas de ópio, né? E o governo de Inglaterra mandou a marinha, né? E a China foi derrotada na primeira guerra de ópio. Depois tentaram de novo, segunda guerra, derrotou de novo. E aí a Grã-Bretanha e a França e outros países começaram a colonizar a China. Hong Kong foi, etc. E demandaram a abertura de portos, obrigaram a China a pagar, né, restituição pela queima do ópio, né? E virtualmente queria colonizar a China, como fez da Índia, a Grã-Bretanha. Mas isso é um modelo ocidental que a gente conhece. E você sabe que os impérios, né, começaram, por exemplo, né, Ibérica, né? Portugal, Espanha, Holanda, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Sim. Né? A gente conhece o modelo do Ocidente, como eles fazem, né? Coloniza, tira tudo, né? Escraviza o povo, e esse é o modelo. Tá? Então, e depois de perder 2 guerras de ópio, perdeu mais uma guerra para o Japão, em 1895.
né? Sim. Aí que foi obrigado a ceder Taiwan, né? Para os japoneses. Mas aí já é outra história. E aí a China, a dinastia terminou em 1911, e daí veio a República com Sun Yat-sen. Depois o herdeiro dele foi Chiang Kai-shek. Né? E em 1921 se formou o Partido Comunista da China. 1921. E daí em diante teve uma luta interna, uma guerra civil entre nacionalistas do Chiang Kai-shek contra o Mao Tse-tung dos comunistas. E em 1949 os nacionalistas perderam e fugiram para Taiwan. Né? E o resto é história. Então a China, depois da Segunda Guerra Mundial... E quando é que ela se levantou de novo? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, 45, e depois de 49 ganhou a Guerra Civil na China, expulsou os nacionalistas, né? E daí foi E aí ela se torna comunista? Aí instalou o modelo comunista na China, né? Mas os chineses também aprenderam muito com o modelo da Rússia, né? A Revolução de Bolchevique em 1917, né? E se instalou um governo comunista. Então, nos primeiros anos foi muito difícil. Mas hoje se critica muito, né, do Mao, e de fato cometeu erros, né? Como a Revolução Cultural, a tentativa de levantar a economia, né? Que foi um total fracasso, né? Que inclusive causou morte por fome, né? De acho que 20 milhões de chineses, né? Então foi um desastre. Mas, entretanto, também semeou a base industrial da China. Ninguém fala no Ocidente, né? A gente entende por que não falam, né? Porque não é de interesse. Mas a China, sob Mao, estava crescendo ao redor de 5% por ano, o PIB. Né? A China era uma economia rural, atrasadíssimo, paupérrimo. Né? A China é pior do que os países mais pobres da África naquela época. Né? Bom, só que a China tem uma história de mais de 4 mil anos. Né? E o que o Ocidente não entende é como é que funciona a cultura, né? E o DNA do chinês. Né? Porque a China foi invadida por mongóis, etc. Né? Em tantas vezes tiveram que enfrentar os que chamamos, né, entre aspas, bárbaros, né, do exterior. E sempre prevaleceram. Inclusive, eles conseguiram assimilar os mongóis, né, do modelo chinês. Né? Então, é um sistema confuciano que é meritocracia, a disciplina, hierarquia. Né? E é um povo muito trabalhador. Né? Então, depois de 49, durante os primeiros anos do Mao, foi difícil. Ele foi consolidando. Né? As pessoas criticam o Mao, e de fato ele cometeu muitos erros, né? Mas tem que lembrar de que a China, antes do comunismo, era um total caos. Era senhor de guerra que lutava uma região contra o outro. Na China tinha mais de 100 dialetos diferentes. Então, de uma parte do país não entendia de outra parte do país, né? Mas a felicidade da China é que a língua escrita era a mesma. Né? Em Índia não é, né? Mas a China é. Né? Então você tem toda essa história que é muito interessante. E quando o Nixon foi para a China, né? Aliás, o Kissinger foi antes, né? É que eles chamam de diplomacia ping-pong. Né? E os Estados Unidos achou por bem aproximar da China. Não porque eles... estratégia de abrir a economia chinesa, considerando... achando que... Não foi isso. Primeiro foi... Eles queriam tirar a China da esfera do comunismo com União Soviética. Sim. Então, eles preferiram ter a China do lado deles, né? Contra a União Soviética, que faz todo sentido sobre a estratégia militar. E por isso eles se aproximam da China. Né? E também, como você disse muito bem, abrir a economia da China.
porque você sabe, nos anos 70, os Estados Unidos já conseguiu suprir totalmente a necessidade dos Estados Unidos. E como os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o país que tem uma estrutura industrial impressionante, porque foi o único país que não foi arrasado pelas guerras, né? Então, eles produziam suficiente para os Estados Unidos e muito mais, e foram exportar. Né? E como é que você consegue aumentar a exportação? Abrindo mercados aos outros países. Qual é o país que tem mais potencial de ter um mercado grande? O maior país da população é a China. Né? Então, era de interesse dos Estados Unidos abrir o mercado da China. E foi isso que aconteceu. Eventualmente, o governo americano optou por aceitar a China na Organização Mundial de Comércio, né? E aí o crescimento subiu mais ainda. Mas antes disso já vinha subindo. E o Deng Xiaoping assumiu efetivamente o governo em 1979, ok? O Mao Tse-tung faleceu em 76. E depois disso, o Deng Xiaoping assumiu, tive alguma disputa interna, e ele assumiu definitivamente em 79, e aí a economia cresceu, né? E quando o governo americano aceitou de incorporar a China na Organização Mundial de Comércio, daí foi vertical. E isso foi em ano, acho que 2001. Né? E de lá para cá, você já sabe o que aconteceu com a China. E como é que você avalia a relação hoje dos Estados Unidos com a China? Estados Unidos é o país que dominou o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Né? E principalmente em 1991, quando a União Soviética desmantelou. Né? Só tinha um poder, que os Estados Unidos. Então, é uma hegemonia que os americanos estão acostumados de ser o país mais poderoso militarmente, economicamente e influência geopolítica. E o americano é um povo muito orgulhoso e deve ser, né? Tem todo o direito de ser, e acham que eles têm que ser o maior potência do mundo. Né? E quando você é um país que se enxerga como martelo, todos os países têm aparência de prego. Né? E haja visto o Brasil um prego para o Trump. Né? E então, o que acontece? Só que a China, hoje, a mídia ocidental não fala. Né? Eles continuam com o mito de que a economia americana é a maior do mundo. Muito pelo contrário. Porque não se mede tamanho do PIB em dólar. Porque aqui no Brasil a gente não usa dólar, usamos real. Né? E na China é renminbi ou yuan, como se queira. E em poder de compra é o verdadeira medida do tamanho da economia. E pelo PPP que a gente chama, né? Purchasing Power Parity, né? A economia chinesa hoje é 40% maior do que os Estados Unidos. 40%. E de acordo com o World Economics, que é um think tank, né? Britânico, então, né, não vai favorecer a China. De acordo com este think tank, né, até 2030, a economia chinesa estará 83% maior do que os Estados Unidos. A China hoje controla 35% a 37% de toda a manufatura do mundo e vai para 45% até o final da década. Aliás, não, até 2028, 2029. Né? Essa é a China hoje. A China tem capacidade de produzir navios, né? Bélico ou não, né? 230 vezes os Estados Unidos. Tem maior arsenal de mísseis hipersônicos do mundo. Tem a maior marinha em número de navios do mundo. E com esta estrutura de manufatura, que é 4 vezes maior que os Estados Unidos,
né? Numa guerra, a gente sabe o que vai acontecer. A guerra é não só soldados, mas é hardware, né? Material bélico. Capacidade de produção, né? Exatamente. Que foi o grande diferencial dos Estados Unidos em relação Segunda Guerra Mundial, exatamente, que eles ganharam a guerra contra volume de produção, né? Volume de produção. E aí, por isso, os Estados Unidos é uma economia interessante. É a maior economia do mundo, de acordo com o Ocidente, que não é verdade, né? Um mito total. Se fosse medir pelo dólar, né, a Argentina está em mais lençóis, porque o peso desvalorizou tanto. Então, a Argentina teria talvez 2% da economia que ela realmente tem, né? Então, é um total mito, né? Não existe isso. E, inclusive, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial não usam o dólar para medir, usam paridade de compra. Né? Então, a economia americana basicamente é um castelo de areia. E eu, quando falo isso, as pessoas me criticam, né? Mas imagina, né? O PIB dos Estados Unidos. Bom, peraí. O que é uma economia americana? Né? 20% é saúde. 8% é financeira. 5% educação. Perde em qualidade de healthcare, de saúde, para os países europeus que gastam muito menos, mas têm um resultado muito melhor. Primeiro, financiarização, né? A economia americana está totalmente financiarizada. Eu vou dar um exemplo. E vou ser criticado de novo, né? Mas eu estou acostumado. Bitcoin. Você sabe qual é o valor do Bitcoin hoje? Está batendo recorde, né? Tá 123 mil dólares por cada Bitcoin. É o maior valor da história, né? A totalidade do Bitcoin é 2,4 trilhões de dólares, que é maior que o PIB brasileiro. Repito, é maior que o PIB brasileiro. E o que é o Bitcoin? Não tem receita, não tem ativo, não tem lucro e tem pouco uso, a não ser para a criminalidade. Né? Na verdade, na minha leitura, assim também como leigo, é a melhor tecnologia de armazenamento e troca de informações financeiras já criada pelo homem. Para mim, é como se fosse a mistura da internet com a bolsa de valores e o ouro. Tipo, é uma coisa meio disruptiva. Pode ser que não dê certo, porque se alguém quebrar o código algum dia, tudo isso pode ruir. O meu enfoque não é isso. O enfoque é o valor intrínseco do Bitcoin. O que ela é? Não, intrínseco é só pela forma da tecnologia de troca de valor e mas você pode usar moeda digital de um país emitido pelo Banco Central usando o blockchain. Os países sempre vão poder emitir criar moeda do zero. Não tem a tal da demanda da escassez programada, que é um dos maiores ativos do Bitcoin. A diferença entre isso é que, no caso do Bitcoin, ele não tem nada que alavanca isto, que ancora isto, aliás. Enquanto a moeda de um país... O que ancoraria seria justo essa rede descentralizada de pessoas Mas ela não significa nada. Ela não tem valor intrínseco. É uma ficção, igual você achar, olha, uma tulipa nos anos 1600, né, vale 60 mil dólares. O que o povo está disposto a pagar. Agora, eu te pergunto, Bitcoin é uma moeda, cryptocurrency, é uma. Aqui nós três, cada um pode criar um. Tanto que o nosso amigo Trump está criando um monte. Né? Então, a minha pergunta para você é o seguinte: se você acha que é meio de pagamento a criptomoeda criada por qualquer um de nós, então como é que fica o papel do Banco Central em controlar a massa monetária? Como fica? Você está criando um meio de pagamento. Né? Ou seja, quando chega um ponto de você criar algo do nada e vale 2,4 trilhões, se chama financiarização ao extremo. E este é o foco da economia americana. Okay? Financiarizar tudo. E financiarização, você sabe, né? É questão de tempo, vai colapsar tudo.
O que é importante para mim, um país, é produzir bens concretos que o ser humano demanda. Isso é importante, essa é a importância. Não criar ficções. Eu imagino que essa forma dos Estados Unidos de controlar a economia do mundo baseado no dólar seja, com essas operações, a estrutura toda de financeira dos Estados Unidos, com toda a parte das empresas americanas que tem o capital intelectual, tipo a Apple, Microsoft, Nvidia e a Amazon, as empresas todas da economia americana que operam no mundo todo, com o pessoal chama também a teoria do dólar milkshake, né? Eles espalham o dólar, depois eles puxam de volta, eles espalham e puxam, aí eles conseguem estar sempre ditando as regras nessa economia globalizada. O que eu acho que o dólar tem o papel de ser moeda reserva do mundo. Enquanto ela tem este privilégio, né, exorbitante, eles conseguem continuar financializando e conseguem comprar produtos concretos que dependem do suor do ser humano, com papel que um dia não vai valer nada. Por isso, os Estados Unidos têm uma dívida do governo federal de 37 trilhões de dólares. Isso é uma coisa descomunal. Tem uma dívida estadual e municipal junto, ultrapassa 40 trilhões de dólares. Tem um déficit anual de 2 trilhões de dólares e só o juro sobre a dívida federal ultrapassa 1 trilhão de dólares. Ou seja, é um Ponzi scheme que eles chamam, ok? É fadado ao colapso. Mas, por enquanto, ainda os Estados Unidos domina. Entretanto, o problema vai ser quando o investidor diz, olha, talvez não devo investir mais no bônus do Tesouro, a dívida do Tesouro americano. Né? Você sabe que tem em torno de 30 trilhões de Treasury no mercado mundial, dos quais 9 trilhões está na mão dos estrangeiros, que estão financiando. Agora, eu estava debatendo com um economista e eu disse, olha, os Estados Unidos precisa de um déficit comercial. Disse, como? Né? A gente está tendo déficit comercial todo ano de mais 1 trilhão de dólares. Né? Eu disse, você precisa desse déficit, porque esse déficit é recursos que os países que exportam para você ganham. Eles reinvestem nos Estados Unidos. E entre esse investimento, eles compram teu papel do Tesouro. Então, você é obrigado a continuar gerando déficit para esse dólar ir para o exterior e voltar a comprar os ativos. E, por esse motivo, o S&P está num nível o dobro da média dos últimos 180 anos. Ou seja, estamos numa bolha. Né? Hoje, o Shiller 500, S&P 500, está valorizado em PL, né? 38 ponto alguma coisa vezes, contra uma média de 16. Ou seja, 140 ou 180% acima da média histórica. Sim. Por quê? Porque esse dinheiro que for para fora está voltando para os Estados Unidos, investindo em ativo americano. Então, nós temos uma bolha no mercado de ações, temos uma bolha na super e hiperfinanciarização, né? E temos uma dívida insustentável nos Estados Unidos. Você sabia que o consumidor, né? O household, né? Consumidor, a pessoa física, pessoa jurídica e os governos, junto à dívida, que é a dívida do país, nos Estados Unidos, hoje é 105 trilhões de dólares. Caro amigo, você sabe quando vai ser pago? Nunca. E na medida que piora a situação dos Estados Unidos, os investidores vão demandar mais juros. Então, é um ciclo vicioso que está fadado ao colapso em questão de tempo. Por isso que os BRICS estão querendo criar uma moeda própria? Por enquanto, é apenas para comércio e investimento. Mas esse é o objetivo. O BRICS querem uma moeda
alternativa, não porque querem derrubar o dólar, e sim pelo que os americanos fazem com o dólar. Ou seja, o sistema financeiro americano domina. E são sanções após sanções, né? E os países estão olhando. Toda hora sanções contra alguém. Um terço do país no mundo está sob sanções dos americanos. Então é óbvio que existe essa vontade de autodefender. E mais sanções você aplica na população mundial, nos países, mais vai ser a ânsia de ter uma alternativa. E essa alternativa está sendo criada justamente nos países BRICS. E eu diria mais ainda, hoje a população dos países que são membros ou são parceiros, junto é quase metade da população mundial. E o PIB, em poder aquisitivo, dos BRICS é muito maior do que o G7. É muito maior, né? Então, você está tendo um reequilíbrio da economia mundial, né? E se os Estados Unidos acham que pode continuar ditando as regras para todo mundo, está totalmente enganado. A China não vai permitir. A Europa já está um pouco cansado de ser vassalo dos americanos, né? Porque você sabe, a Europa não tem política externa. Tudo passa por Washington. Né? Os países europeus simplesmente dizem amém. Principalmente Grã-Bretanha. Né? Então está mudando um pouco o equilíbrio mundial. O Trump está apenas acelerando esse processo do declínio americano. Né? E se os americanos acham que pode ganhar uma guerra contra a China na Ásia, estão redondamente enganados. Não há a mínima possibilidade dos americanos prevalecer na Ásia, no quintal da China. E pode ter Austrália, Coreia do Sul, Japão, Índia, não faz a mínima diferença. O secretário Hessek, né, de defesa, né? Defesa é boa, né? Secretário de defesa, ok. Vamos deixar passar. Ele disse o seguinte: a China destrói todos os porta-aviões dos Estados Unidos numa guerra em 20 minutos. Exagero, 2 horas provavelmente. Então, e como é que fica em relação a Taiwan? Porque também o mundo vive com essa tensão constante, assim, né? Igual o Putin resolveu invadir a Ucrânia, tem esse medo do mundo inteiro em relação a... Será que a China vai invadir Taiwan? A China não pretende invadir Taiwan, a não ser que o Lai, né, que é o presidente de Taiwan, que na realidade tem apenas 20 e pouco % de apoio hoje, se ele declarar a independência, né? Aí a linha vermelha, a China vai atacar no dia seguinte. A China quer absorver, incorporar e reunificar Taiwan sem dar um tiro. Que é o jeito ideal de vencer uma guerra, como dizia o Sun Tzu da arte da guerra. Né? Sem dar um tiro. Mas os americanos não gostam dessa solução. E por isso você sabe que... Você acha que os americanos gostam de guerra? Bom, eu não sei se eles gostam de guerra, Leda, mas os americanos nos últimos, no breve histórico deles de 250 anos, teve em guerra durante 90% da sua existência, desde a fundação, da formação dos Estados Unidos como um país. Houve mais de 200 guerras e em alguns momentos eles estavam envolvidos em 6 conflitos simultaneamente. Eu não sei se eles gostam de guerra. Né? Só para você entender que tem mais armas de fogo nos Estados Unidos do que população. São 420 milhões de armas de fogo contra 330 milhões de população. Eu não sei se eles gostam de guerra. Então... com esse histórico... E a população de Taiwan, como é que fica em relação a isso? A maioria se entende independente ou se entende como chinês? Não, a maioria da população de Taiwan não quer guerra.
Porque eles viram o que acontece com Ucrânia Sim. e estão vendo o que acontece com Gaza. Mas eles querem ficar independentes ou eles querem, a maioria Eles preferem ficar independente, mas entre virar uma Ucrânia ou Gaza, eles preferem juntar à China. Não tem a dúvida. E o Taiwan teve grande sucesso, não tenha dúvida. Eu sou o primeiro a reconhecer isso, mas com muito apoio financeiro dos Estados Unidos. E como fica as fábricas de microchip? Que também é uma parte considerável ali da produção dos microchips. Sim. Mais importantes chama foundries, né? Sim. E de fato a TSMC, né, é uma empresa espetacular, né? São de chineses, né? São cérebros chineses. Mas o know-how é um know-how ocidental, né? Se não me engano, assim, ali as fábricas e as empresas que ficam em Taiwan, eles meio que garantem que nunca vai ter essa guerra, porque até a China ficaria sem essa tecnologia, todo o mundo inteiro ficaria sem. A tecnologia foi desenvolvida pelo Taiwan mesmo. Né? Evidentemente, conseguindo tecnologia do mundo inteiro, né? Você sabe que o sistema de produzir semicondutores, né? Você pega tecnologia e tudo, inclusive as máquinas, né? Vem de onde? Vem da Holanda, né? Litografia, né? Vem então é um processo é ruim para o mundo inteiro se essas fábricas pararem, né? Até para a China, para os Estados Unidos, para o mundo inteiro. Não tenha dúvida. Mas prejudica muito mais o Ocidente que a China. Que a China já está tentando, com um esforço enorme de ser totalmente independente e autossuficiente em tudo. Porque estão vendo que os Estados Unidos querem conter a China de qualquer jeito. Né? Porque os Estados Unidos não querem ser número 2. E como fica a relação com o Brasil nessa história toda? O cinturão, agora eu esqueci, Silk and Road. BRI. Belt and Road Initiative. Da seda, né? Que a China está construindo no mundo. Como é que ficam os próximos passos para o Brasil? O BRI já investiu ao redor de $1 trilhão em 140 países que aderiram, né? Essa iniciativa. Não só ajuda em construir, né, portos, estradas, ferrovia, né? Até energia solar, eólica, e até acho que usinas nucleares, né, de pequeno porte, e obviamente 5G, né, que está instalando 5G no mundo inteiro, né. São 3 empresas, né, Ericsson, Nokia e Huawei, né. Acho que, não sei, Ericsson, Nokia está com problema financeiro, né, e quando você instala o 5G ou a telecomunicação num país, né, para mudar é difícil, principalmente países que não têm muito recurso. Né? Então eles vão depender, né, seu relacionamento com a China eternamente, né, por muitos décadas. Né? E isso é importante para a China conseguir um relacionamento mais chegado, né? BRI é um projeto interessante, né? E de visão a longo prazo. Né? Você investe nos países, né? Você não interfere nos assuntos internos de outros países, você não dá aula de moral, né? O que eles dão é recursos, e como a China tem o sistema e a infraestrutura de construção mais eficiente de longe no mundo. Mas é uma forma de dominação, né? Dominação em que sentido? Se você quer algo e eu tenho a te dar, eu te dou, e você dá uma reciprocidade, não é dominação. Ao contrário, é win-win. Ou seja, não é zero-sum, né? É win-win. É bom para você e bom para mim. Eu nunca vou interferir. O negócio é bom quando é bom para os dois lados. Exatamente. Porque mas também se fala que a China está comprando parte do Brasil. Pessoas dizem isso. Comprando parte do Brasil ou está ajudando o Brasil a desenvolver? Comprando parte do Brasil?
A China investe no Brasil. Em que a China mais investe no Brasil? Comprando para os brasileiros. A China é o maior gerador de superávit comercial do Brasil durante quase 20 anos. Não fosse a China, o Brasil não teria os seus 345 bilhões de reserva externa. E o Brasil só se sustenta, só tem uma âncora, que é as reservas internacionais. Porque o resto, nós estamos em situação difícil, né? Então, quando você diz, olha, peraí, domínio, que domínio? Os chineses têm aproximadamente 10% da dívida na África. O resto do Ocidente, quase, principalmente as financeiras, as empresas financeiras do Ocidente. Você sabe qual é o juro média que essas empresas do setor privado cobram na África? Mais de 5%. Você sabe quando a China cobra? 2,7%. Sedutora, hein? Então, a minha pergunta é que domínio? Domínio, se você tem o interesse em conduzir a política do país, aí é um domínio. Se você só quer fazer negócio, que domínio? Ao contrário, ninguém obriga ninguém a fazer nada. A China diz, olha, eu posso oferecer isso. Você quer? Quer? Não quer? Não tem problema nenhum. Mas o Ocidente não. Aqui está, você não quer? Pum! É diferente, né? O sistema é diferente. A China não quer conquistar, não quer colonizar. Essa é a diferença. É que o Ocidente olha a China com seus olhos, com sua visão curta. De colonizado. Exatamente, de colonizadores. E acho que todo mundo quer colonizar. E não é um caso, né? Os países asiáticos estão começando a entender. A África também está começando. E a América Latina também, né? E também Oriente Médio, que não é Oriente Médio, e sim Ásia-Oeste. Ok? Porque Oriente Médio, né? Oriente, me desculpe, não é um continente. O Ocidente, os britânicos, são tão prepotentes, até inventam algo que não existe no mundo. O Oriente Médio. Mas que Oriente Médio? É Ásia-Oeste. Né? Eu dou muita risada, porque eu fico olhando, né, o mundo ocidental, como ela funciona, né? E eu estou aqui no Brasil há 70 e poucos anos. Eu tenho mais anos de Brasil do que a grande maioria dos brasileiros, né? Sou mais brasileiro do que 90% dos brasileiros. Mas seu coração está na China. Sua cabeça também não? Absolutamente não. Eu quero que o Brasil progride junto com a China. Eu quero que eles trazem tecnologia para o Brasil, né? E tornar o Brasil um polo de tecnologia. Que a gente tem a riqueza aqui. Tem uma massa crítica. Mas você acredita que o Brasil realmente vai evoluir a esse ponto? Vai ser difícil por causa que a gente começou agora o sistema político, etc., né? Eu te pergunto também, eu já vi muitas análises em relação ao sistema da China, como ele é muito centralizado, tem um governo que participa muito da vida econômica. Sim, tem a dúvida. E toda a estrutura. Quando é um sistema muito centralizado, aí esse sistema centralizado acaba tendo mais dificuldade de colocar os recursos certos na mão das pessoas certas, no sentido de que no livre mercado a economia é uma coisa tão dinâmica que as pessoas acabam oferecendo soluções para quem está precisando de alguma coisa e vice-versa. E aí já vi alguns artigos apontando, por exemplo, a quantidade de trem-bala que leva nada a lugar nenhum na China, porque dentro desse sistema político acaba que muita gente conseguiu
alocar esses recursos para produzir os trens e já muitos vídeos de cidades fantasma também já viralizaram na internet também, de cidades inteiras que não tinham a demanda de pessoas precisando morar ali e também o sistema financeiro chinês também teria alguns incentivos por conta dessa centralização. Você enxerga isso como um problema? Pode ser que aconteça... Porque, por exemplo, essa do trem bala, ele é muito caro para construir e ele é mais caro ainda para manter. E quando ele é construído, digamos que um dirigente do governo conseguiu subir dentro da estrutura do governo, construindo aquele trem, aí ele conseguiu subir na hierarquia ali dentro do sistema centralizado e ligou um lugar a outro e a economia real não tinha essa demanda. Então, acaba que a China tem muitos passivos nesse sentido. Muito desperdício. Uhum. Isso então, faz sentido ou isso não chega a ser relevante? Deixa eu colocar os pontos nos is. Primeiro, a China é um país e o povo que enxerga o país a distante. Uhum. Ou seja, projeta não 1, 2 anos ou 4 anos cada eleição. A China projeta 10, 20, 30, 50 anos para frente. Uhum. Primeiro. Okay. Segundo, se você tem uma infraestrutura para uma região, eventualmente a população vai migrar para lá. Porque tem infraestrutura. Uhum. Okay? Quando a imprensa ocidental, né, que é totalmente transacional, eles dizem, olha, a China está construindo um monte de prédios que ninguém vai morar nunca. Eu pergunto qual é a percentagem de unidades que estão sem moradores em comparação com o todo existente. É 1%, 2%? Né? Ínfima. É um processo invertido do ocidental, é isso? Ele coloca a infraestrutura porque aí a população vai para ali. Exatamente. É um atrativo. Para o futuro, né? Enquanto você quer fazer a economia crescer, de um lado, e ao mesmo tempo criar uma infraestrutura que você pode atrair a população, né? Uhum. Eventualmente a população vem. Se não vem, aqui pode ser em outro lugar que tem trem-bala. Okay? Então, o fato que disseminar trem-bala no país inteiro, né? Você consegue diversificar os polos de crescimento no futuro. É tipo polvo, né? Vai colocando os tentáculos. A China não quer ter os seus pontos de produção e população todo na costa. Uhum. Ele quer interiorizar, por uma questão de segurança, inclusive. Mais para dentro, mais difícil de uma força externa atingir. Okay? E como a gente sabe que tem eu diria, uma disputa territorial com a Índia, né? É importante também que a população vai mais para oeste. Okay? Então, tudo isso está na equação dos dirigentes. Tem desperdício? Não tenha dúvida que tem desperdício. Existe corrupção? Não tenha dúvida que existe corrupção. Né? Mas o que é interessante é que na China você não muda o governo porque é o mesmo partido, mas o governo muda a política. E nos Estados Unidos você muda o governo, mas não muda a política. E como é a questão da família na China? Tem limitação de filhos? Não tem. Na realidade, mas já teve, né? Teve, sim, teve. Mas não esquece, país paupérrimo e com uma população que não para de crescer. Né? Mas agora também não para de crescer, só que não é mais pobre, é isso? Não, agora parou de crescer. Parou de crescer. Parou de crescer, inclusive inverteu. Né? Então, na China está com queda de população hoje. Falta de mulheres, né? Porque as famílias só podiam ter um filho e aí as famílias priorizavam o homem. Exatamente, também isso aconteceu. E também o fato de a mulher ter um papel tão importante na economia hoje na China, né? Que não é mais aquele modelo antigo. E as mulheres querem, né? Ter uma vida de qualidade melhor e não ser apenas dona de casa.
e criando os filhos, etc. Eles querem ser Querem ir para o mercado de trabalho? Não tenho dúvida. E o mercado de trabalho chinês, a cultura chinesa aceita isso? Sim, claro. Ao contrário, né? É flexível para isso? Sim, mas o governo está incentivando. Não, você pode progredir, mas também tem uns filhos, né? Agora, eu só quero colocar o seguinte: o quadro demográfico que você vê no Ocidente, que é uma desgraça na China, né? Que vai colapsar a população, vai diminuir pela metade. Deixa eu te dar alguns dados. Idade média da população da China é menor do que os Estados Unidos. Ok? Idade média, ok? Tá. É um ponto importante, idade média, né? Um país mais jovem, melhor, né? E, ao mesmo tempo, o crescimento populacional da China, ok? É estável para um pouco negativo. Mas o crescimento da população dos Estados Unidos baseia-se exclusivamente na imigração. Sem imigração, também, né? Sem imigração, ao contrário. Okay? Expectativa de vida. Você sabia que a expectativa de vida na China é mais alta do que os Estados Unidos? É de quantos anos? 78 alguma coisa, mas é ínfima, né? Alguns meses de diferença só. Okay? Mas mesmo assim. Então, se a China tem um problema demográfico, e a Europa? Japão, Coreia do Sul, Taiwan. O mundo inteiro está com esse problema. Brasil estamos com esse problema, meu amigo. Nossa população para de crescer. Daqui para frente, daqui a 10 anos, o Brasil vai ter um encolhimento demográfico. Sim. É o novo mundo. Ninguém quer ter um monte de filhos e ficar cuidando dos filhos toda hora. Porque é caro também. Exatamente. Não só isso, é uma experiência, né? Agora, o povo quer aproveitar a vida. Viver. Viver, né? Se bem que nada é mais aproveitar a vida do que curtir os filhos e netos. Mas eu entendo esse... mas o ônus é... Mas, e aí, uma pergunta também sensível, assim, porque eu também, de fora, eu tenho muita dificuldade em acreditar em muitos dados oficiais da China, porque eu tenho, sei lá, fico nessa, o sistema é muito centralizado e ali é fechado, né? São eles que dizem para o mundo como é a realidade e a gente não consegue, como no Ocidente, checar. Tem um monte de gente brigando, porque eu aprendo muito nas brigas, eu vejo a esquerda brigando com a direita, eu aprendo bastante nessas... Claro. A gente aprende muito vendo o conflito, e aquece, né? Seu conhecimento. E lá na China passa essa impressão de que não tem tanta abertura e os dados são mais também centralizados. Esses dados... Ou seja, você está querendo dizer que são confiáveis? São manipulados. Eu não sei, estou perguntando. Eu também não sei até que ponto assim, são manipulados. Mas como o Ocidente é mais transparente, eu sei exatamente onde que é manipulado os dados do Ocidente. Onde? Se você quiser alguns exemplos dos Estados Unidos, eu posso te dar um monte. Quero. Ok? Tá. Primeiro, há 400 mil trabalhadores trabalhando em regimes de escravidão virtualmente nos Estados Unidos. Ok? Que não aparece em lugar nenhum. Mas você checou esses dados? A inflação real dos Estados Unidos depende da categoria, da faixa de renda. Para os pobres é bem mais alto que para os ricos. Também não aparece. É camuflado. Ok? Tá. Quando eles emitem o dado de inflação, né, tem um fenômeno chamado Honest Rent Equivalent. Ou seja, se você tem uma propriedade e você não paga o aluguel, né, isso diminui o custo de vida. Porque se você já tem a propriedade, não precisa pagar o aluguel. Né? Mas como isso é uma forma de entrar no cálculo da economia, o CPI, né, a preço do consumidor, com lag, distorce totalmente a inflação. Ok? Tá. E o moradia, habitação, é quase 30% do orçamento do povo. Ok? Agora, isso em dados que a gente
Mas depois eu queria saber um pouco mais Tem desses acesso. 400 mil escravos nos Estados Unidos, porque eu nunca ouvi essa história, eu gostaria de não aprender são um pouco escravos, são trabalham em regime que assemelha à escravidão. Análogo à Sim. escravidão, não é isso? Exatamente. E você sabia, outro detalhe, que nos Estados Unidos tem trabalho sem remuneração dos encarcerados. Ah, sim. Você sabe isso, né? Você Sim, sabe sim, que sim. isso está na Constituição. Uhum. Né? Ou seja, penal labor. Ora, se você trabalha sem nenhum virtualmente retorno, é escravidão. Ah, os encarcerados entram nessa deve estatística? entrar nessa Exatamente. estatística. São 2.200.000 encarcerados nos Estados Unidos. Agora eu E queria você saber- sabe que as maiores empresas dos Estados Unidos, eles têm este contingente de trabalhadores trabalhando para eles. Mas fala-se isso da China. Aqui no mundo ocidental, fala-se que na China tem muito isso. Provavelmente tem também. Mas antes de falar do outro, olha no espelho, né? Pelo amor Mas me de diz Deus. uma coisa, tá bom, eu já vi que você é um grande defensor do avanço chinês, né? Quais são os defeitos da China? Tem um monte de defeitos. Por exemplo? Está crescendo demais para o Ocidente. Não, defeito mesmo, vai. Não, defeito é o seguinte. A educação vai bem? Educação? Tem Leipzig, acho que a faculdade que fez um estudo, né? Dos 10 faculdades mais bem qualificadas em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM. 6 são chineses. Isso Sorry. do Ocidente. Isso do Ocidente, né? Mas, digamos, lá tem Agora, deixa de... eu colocar uma coisa que é importantíssima. Você já ouviu falar de Edelman Trust Barometer? Edelman é uma empresa americana que estuda tendências e avalia aprovação e desaprovação de tudo, né? Sobre economia, empresas, tudo. E também sobre governos, né? E tem uma página que é a aprovação dos governos, né? A China, a aprovação da população. Isso é uma empresa americana, hein? Então, né? Tá. A aprovação do governo chinês, da população chinesa, chega a 89%. Estados Unidos, 46%. Mas aí entra também nessa coisa do... Imagino que na União Soviética também tenha tido um grau de aprovação muito grande, porque não tinha muita margem para... Digamos, não tem tanto... Até o DeepSeek é delicado, né? Esse assunto é delicado porque a gente também não sabe até que ponto eles têm o hábito de transitar com livre informação... com comparativos. O que você está querendo dizer é que não é confiável essa pesquisa. Não, eu fico em relação... Fica em não é nem a dúvida, pesquisa, mas eu digo assim, será que a população chinesa tem então você grau pega... de... Se você não confia no Edelman, que é uma empresa americana, Edelman Trust Barometer, então pega o Pew. Não, eu digo no sentido de... Harvard. Será que a população chinesa conhece o funcionamento do mundo como um todo com tanta liberdade quanto em outros países? Eu não sei. Como é a questão da internet na China? Como é liberado? O quê? Ou não pode? Como é a internet na China? Lá não tem Google, não tem nada disso. O Google Baidu. De lá, né? Tem o Baidu. Baidu. Tem um deles, né? Como... Não, mas eu digo assim... Mas você acha que tem transparência? Eu a acho população que o chinesa conhece tanto o funcionamento do mundo como a população japonesa, a população da Coreia do Sul. Você sabia quantos chineses viajam por ano da China para o exterior? 160 milhões. Mas aí dá menos de 10% da população, né? Eles são muitos. 12% da população. 12% da população. São muitos. Quantos americanos viajam por mundo? O americano viaja muito pouco também, né? O americano é muito voltado para a cultura americana, né? O americano assim, tem o americano que tem passaporte, né? Que já é uma minoria, e tem o americano normal,
né? Os americanos nem têm passaporte, eles nem têm muita cabeça de querer... Eles não têm uma cultura sobre o mundo, né? A educação deles não favorece isso, né? O problema é o seguinte... A China tem uma educação que favorece conhecer o mundo... Senão não mandaria... Na escola que eu falo. Quantos estudantes tem chinês nos Estados Unidos? O maior número. 300, 400 mil. Né? E os americanos diziam lá, não queremos mais estudantes chineses. Estão aprendendo demais e levando para a China de volta o conhecimento. Né? Então, ao contrário, os americanos não querem mais os estudantes chineses indo para os Estados Unidos. Mas se não forem para os Estados Unidos, dentro da própria China, o governo chinês se interessa por difundir o conhecimento. Quer dizer, o conhecimento é uma questão importante para os governantes chineses. Não tenha dúvida, a educação é uma das coisas mais importantes da China. Inclusive, o que peca na China não tem um nível de provimento de oportunidades de educação rural, que eu acho que é importantíssimo. Agora, com internet, com DeepSeek, etc., né, você pode disseminar conhecimento em áreas rurais também. Então, melhora muito. Eu acho que daqui para frente, com inteligência artificial... Mas se ela não tem acesso ao Google, como é que esse conhecimento vai permear assim? Mas eu tenho o Baidu. É um tipo Google? Sim, ele tem o seu próprio sistema. E é livre? A pesquisa é livre? A pesquisa é livre, nos que interessa o governo. Ah, bom. Que é ciência e tecnologia, o que cresce o país, né? Eles estão muito pouco se importando com política. Eles querem o país crescer. Não esquece que, em última análise, democracia é elevar padrão de vida e bem-estar do povo. O resto é tudo conversa. E a China está focada nisto. Elevar padrão de vida e bem-estar do povo. De um país paupérrimo, um dos países mais pobres do mundo, para ser maior economia do mundo. Em 40 anos. 40 anos. A transformação da China é um exemplo único na história do mundo. E nunca mais um país pode chegar nem perto do progresso da China no espaço de tempo que foi conseguido. Essa é a realidade. Nunca olha a China com os olhos do Ocidente. Tenta mudar a sua cabeça e pensa como chinês. Aí você vai entender a China. E pensando como chinês, quais são os maiores problemas da infraestrutura do Brasil? Porque eu imagino que você, como produtor beneficiador de trigo, tenha sofrido muito com a falta de ferrovia do Brasil. Isso, para mim, é um dos maiores escândalos assim, do Brasil. A falta de linha de ferroviária na estrutura, que já teve no Brasil no passado e hoje em dia não tem. Não tem um trem do Rio para São Paulo, por exemplo. Isso, para mim, é uma coisa muito escandalosa. A malha desde que eu sou criança que se fala no trem-bala no Brasil, né? E nunca conseguiram. A malha ferroviária do Brasil está estagnada há quase 5 décadas. Sim? 5 décadas. Que não aumenta, né? Por quê? Porque o Brasil optou por rodovia. É um modelo que foi implantado conscientemente. Ok? É uma coisa do governo Juscelino. Exatamente. Então, você tem opção, o país. Mas teve quantos governos depois do Juscelino? Ninguém tentou mudar isso. Não. E essa pegada porque você tem um lobby. O lobby da indústria automobilística? Tem a dúvida. É porque ontem eu estava vendo uma entrevista do Marcos Coimbra dizendo isso, que os subsídios, né? Todo mundo quer ser subsidiado. Claro, então, óbvio. o lobby é muito forte. Então, o Brasil sofre muito Agora, com um isso. país que aloca 800 bilhões de reais em desoneração tributária para os setores da economia e tem pouco resultado, isso é desperdício de dinheiro. Então, ficam criticando, não, porque o Brasil tem um problema fiscal grave, vai quebrar o país, é insustentável. Balela. É total ignorância. A dívida do Brasil líquida, em termos de PIB, é 66% apenas. Né? Porque todo mundo fala, não, é quase 80%. Que 80%? Eles não calculam, não inclui os 345 bilhões de dólares de reserva
que é do governo, que reduz a dívida bruta para dívida líquida, que é 66%. Agora, você tendo a âncora cambial, que são suas reservas, você não sofre ataques especulativos na sua moeda. E é justamente o ataque especulativo que derruba um país. E você está satisfeito com esse governo? Você acha que está indo bem na economia? Eu acho que esse governo se preocupa com a massa, ok? Esse governo se preocupa em equilibrar a renda no país. Você sabia que o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo? E tem 195 países. Somos o 8º. Então, eu quero que alguém em sã consciência venha me dizer de que está errado a política do PT de tentar beneficiar os pobres. Mas você acha efetivamente que o PT está tentando beneficiar os pobres? Olha os programas. É só olhar os programas. Todos os programas. Essa medida que o governo está tentando implantar faz tanto tempo que o Centrão barra. E agora vai passar. Finalmente, o Lira resolveu a liberar. Que é o IOF? Não, isenção de imposto de renda para salário até 5 mil. Até 5 mil. Ok. Então, para os empresários, 800 bilhões não é nada. Alguns bilhões para os pobres. Problema fiscal. Não existe problema fiscal para começar. Ok? Não existe. Agora, a tendência de continuar, até concordo. Se a economia não crescer, a dívida sobre PIB vai aumentar. E aí vamos, de fato, daqui 5, 10 anos vamos ter problema. Hoje não é problema. Você vê, o PT, todo mundo critica, né? O país cresceu quanto ano passado? 3,4%. Mas teve uma pandemia. Não, peraí, ano passado. Ano passado. Ano passado. 3,4%. Ok? Este ano, 2,5%. Ano que vem, um pouco abaixo de 2,5%, se não mudar o tarifaço de 50%. Porque vai tirar 0,2% da nossa economia. Que dói, mas não é dramático. Né? Então, você vê, crescimento está bom. Você acha que essa taxação do Trump, se ela for efetivada, né, não será dramática? De jeito nenhum. Primeiro, o país vai conseguir achar outros mercados. Não vai ser tudo, ok? Vamos supor, cai 20 bilhões. Nós não vamos conseguir vender 20 bilhões para outros países, mas alguma coisa vamos conseguir vender. Né? E provavelmente a um preço um pouco maior. Como diminuir o prejuízo, né? É isso. Não só isso. Por exemplo, suco de laranja. O fato desse imposto, que nem começou ainda, já subiu o preço de suco de laranja. Então, o que o Brasil está vendendo para outros países já está ganhando mais. Os idiotas não entendem que a economia tem vasos comunicantes. Né? Essa retórica da direita é... o que eu vou dizer, né? É questão de neurônio. Então, você tem esse problema, ok? De que o Brasil é um país que hoje tem desemprego no nível mais baixo desde que começou a calcular o desemprego, ok? Economia crescendo. Maior safra de grãos da história do Brasil. 330 e poucos milhões de toneladas. Okay? Tá. Mas o governo do PT não é simpático ao agro, não é? Ao contrário, você viu que estão as verbas que estão alocando para agro? Ao contrário. Jura? O que acontece que agro faz parte do BBB. Bíblia, boi e... Não sei, diga você. Bala. Bíblia, boi e bala. BBB. É direita, é ideológica. Os nossos agricultores nunca ganharam tanto dinheiro. Aí estava conversando com uma pessoa que entende muito de café. Mas café não vai para a China, né? Não, está indo aos poucos, né?
É esse, mas o fato de que a China gerou tanto superávit, o setor café, do café não beneficiou tanto. Eu disse, é? E a terra dele não subiu de preço, não? Em função do crescimento do setor agrícola, o preço de terra subiu barbaridade. Então ele se beneficiou. A gente não, comunista, né? De um lado ele está ganhando dos comunistas, né? Dinheiro do comunista, né? De outro lado ele está criticando os comunistas, né? Então a ideologia é algo... Mas é a mesma coisa do PT, não é? O PT também não critica o agro? Não é? Não, peraí. E o agro é da direita, sim. né? Não, agro depende, né? Agro... o agro segura o Brasil, né? Segura sim, a economia do Brasil. É latifundiário e agricultura popular, né? São duas coisas. O que o PT critica são os latifundiários, que eu acho que está errado. Tem que ter os dois. Mas não quer dizer que você não deve também apoiar os pequenos agricultores. Claro que deve apoiar a economia. Isso que o os PT pequenos faz. agricultores, a agricultura familiar. Claro que deve ser apoiada, concordo. né? Mas o agro que exporta também ajuda a economia. Não tenha dúvida, eu sou o primeiro a reconhecer. Né? Mas trata bem a China, porque eles são os mais compradores. Mas a gente trata bem a China, porque a gente compra tudo da chinês. O importante a roupa é que a gente usa, a bolsa que a gente usa. Como disse um amigo meu, nunca cospe no prato que come. De jeito nenhum. Então, mas a gente usa tudo de chinês, não é? Não é impressionante? Tudo que você vai olhar tem na etiqueta é chinesa, né? Porque, é impressionante. Eu acabei de dizer, 37% da produção de bens de manufatura são da China. E não vai mudar. Só vai subir. China trabalha muito, não? Muitas Tem horas. a cultura 996. O que é isso? 9 da manhã até 9 da noite, 6 dias por semana. 9 e aqui então, a esquerda brasileira quer fazer... Não quer trabalhar 6 por 1, né? Quer trabalhar o quê? 6 por quanto? Como é que é a história? 4 por 3? Como é que é? Coisa assim. Uma coisa dessa. Mas o Brasil tem esses problemas, né? Você tem, oficialmente, o trabalhador trabalha 44 horas por semana, ok? Tá. Você tem 30 dias de férias, né, compulsória, tá? Então, quando eu era empresário, fiz o cálculo. Chega à conclusão de que se você não trabalhar sábado e domingo, 30 dias de férias e feriados, né? Isso sem contar que vai enforcar, né? Sem contar sem contar que enforca. Que tem aqui. São 156 dias que você não trabalha. Ok? Então, se você é um país cuja cultura é não trabalhar 156 dias, né? A produtividade cai. E o que é produtividade? É simples. Custo unitário de produção. Simples. Sim. Não tem muito segredo. Sem falar quantos dias você tem que trabalhar, cada funcionário seu tem que trabalhar só para pagar imposto. 5 meses. Por ano. Pra e aí vai juntando tudo. Mas foi uma verdadeira aula. Muito obrigado. Aprendemos um prazer. muito. Aprendemos. É um prazer estar aqui com vocês. Aprendemos, vamos aguardar, né, os próximos anos para ver como é que vai ficar essa geopolítica aí, né? Agora, só peço uma coisa, ok? O quê? Me repassa o retorno das críticas. Mas vão estar no canal. Mas eu quero só ouvir as críticas. Vou te passar o link para você mesmo acompanhar. Eu quero acompanhar as gente críticas. Gosta muito de conversar e deixar todo mundo falar, expor seus pontos de vista. Isso é o que a gente acredita. A gente acredita mesmo na pluralidade das ideias, dos pontos de vista. Dos pontos de vista e na divulgação disso. Claro. De apresentar. A gente não acredita... Dos dois lados, né? A gente não acredita todos no os lados, quantos forem possíveis. Exato. A gente não acredita... Quantos lados tiverem. A gente não acredita no jornalismo que quer fazer a sua opinião. Exato. Criar a sua opinião. A gente acredita no jornalismo que dá a informação para você, telespectador, exatamente, criar a sua opinião. E ter essa pegada de podcast também é
muito diferente até do próprio jornalismo, entre aspas, né? Que é simplesmente uma conversa mais livre, mais Mas o barato é esse, né? Deixar a pessoa falar o que ela pensa e a pessoa que está ouvindo e vendo concluir. Pode concordar, não pode discordar. Discordar. Concorda com uma coisa ou concorda com a outra. Livre-arbítrio. Essa é a chave pra gente, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado. Agora, só uma última palavra. Sim, okay? Diga. O Noam Chomsky disse o seguinte, né? A imprensa, tipo americana, etc., né? Manufacture consent, manufatura consentimento. Ou seja, molda, né? Sim. A narrativa e tenta convencer a população. Pois é isso que a gente é contra. E a gente no Brasil tem um monte, né? As grandes veículos. Temos várias redes moldando a opinião e a população. Não tem a dúvida. Então, para a gente quebrar essa manufatura de consenso, a gente acredita que a livre conversa é fundamental para isso, e é por isso que a gente está aqui hoje. E por isso é tão importante o seu trabalho. Sim, né? Sim. É importante você ter vindo e colocar as suas ideias. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradecemos a você por estar nos assistindo, e claro que a gente esqueceu de falar. Curta, compartilhe, compartilhe com seus amigos, com seus inimigos, com o seu grupo da escola, do colégio, da casa, da família, do jeito que você quiser. Lembrando que o Osnag dos Empreendedores do Brasil é um podcast que busca trazer empreendedores de várias áreas diferentes, mostrando o lado humano por trás das empresas, e hoje também uma versão aqui, uma visão de macroeconomia, de geopolítica bem ampla, né, para a gente encaixar o empreendedorismo na arte do possível, encaixar isso no mercado internacional. Então, valeu. Valeu!